Tiago, desliga um bocadinho aí teu áudio aí. Oi? Desliga um bocadinho teu áudio. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos, mais uma vez, dando início hoje ao estudo da Palavra de Deus. E nós queremos convidar todos os irmãos a, desde já, neste momento, estarem participando conosco, compartilhando esta live nos grupos da nossa igreja. Estamos dando um tempinho aí para os irmãos acabarem de chegar. Amém? Vamos colocando aí a identificação nos comentários. Os irmãos vão ter oportunidade de estarem fazendo algumas perguntas dentro desse assunto, estarem participando e interagindo, né, conosco, um assunto tão importante aí para a nossa vida, né, nossa vida espiritual. Estarmos conhecendo um pouco das últimas coisas da vida futura do cristão, da igreja, o que nos espera, o que a Bíblia nos diz a respeito do que está nos aguardando na eternidade, né? Isso é bom nós estarmos estudando e nos alertando quanto a esses assuntos importantes aí que nós vamos estar tratando. Então, eu convido a você que já chegou, meu amigo Amarilson, sua esposa Betânia, os demais irmãos aí vão chegando, né? Nós vamos estar colocando aqui no grupo da igreja também. Estamos no ar, né? Estamos transmitindo na live o estudo da Palavra de Deus. Hoje, nesse assunto aí, sobre as doutrinas, a doutrina das últimas coisas, que é denominado de escatologia bíblica. Vamos lá, irmãos, estamos começando, hein? Estamos começando a live. Os irmãos de Cambuci, onde estão os irmãos de Cambuci, os irmãos de Pureza, os irmãos aí das nossas congregações? Vamos chegando, né? Estamos começando, irmãos. Amém? Irmã Adriana Costa Guimarães, Deus abençoe. Irmã Rosana. Graças a Deus, né? Irmão Diego, Pai do Senhor, irmão Diego. Irmão Diego vai chegando aí, né? Vamos lá, irmãos, vamos compartilhando. Vamos nos organizando aí. Vamos com os irmãos. O irmão Tiago, irmão Wagner, já estão aí com a gente, para nós estarmos hoje dando início ao nosso estudo sobre escatologia bíblica. Nós vamos ficar aí 3 terças-feiras tratando desse assunto, né? Falando sobre a escatologia bíblica. Mandenilda Pereira, Pai do Senhor, minha irmã, Mondeneci, toda a família, Manjussara Santana, Deus abençoe, estamos orando por você, minha irmã, pela sua recuperação rápida, né? Em nome de Jesus. Vamos chegando, irmãos. Estamos ainda aí com poucos irmãos, hein? Compartilhe a live, vamos participar aí. Graças a Deus. Nós vamos estar dando início, né, nesse momento em oração. Pedir aí o irmão Wagner para estar levando a Deus em oração, para nós darmos início, em nome de Jesus. Pai do Senhor para os irmãos. Amém? A alegria de estar junto com os irmãos mais uma vez. Está iniciando com uma oração, irmãos? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Senhor, a rica oportunidade de estarmos mais uma vez iniciando essa live, ó Deus. Pai, na sua presença,
desfrutando, ó Deus, Pai, do dom gratuito da salvação, Pai eterno, assim como também, Deus, desfrutando da graça do Senhor na nossa vida. Pai, te louvamos por tudo, pela vida dos teus servos que já se faz presente na live, aqueles que estão chegando, assim como também os teus servos, pastor Mauro, Pai, assim como também auxiliar irmão Tiago. Entregamos, Deus, a nossa vida nas suas mãos, rogamos, meu Senhor, a bênção do Senhor, para a direção do teu Santo Espírito, para que o Senhor possa clarear a tua vontade, Deus, em nosso entendimento, até assim vem nos abençoar em tudo. Rogamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Tem chegado aí mais alguns irmãos. Irmã Sula Santos, irmã Érica Vieira, Deus abençoe. Também irmã Josinete, irmã Ana Lúcia Maia. E bênção aí estar com os nossos queridos irmãos aí junto conosco, né? Isso é bênção. E podemos estar compartilhando aí um pouco da palavra de Deus com os nossos irmãos, né? Meus queridos irmãos, sem perda de tempo, nós vamos, de início, já lermos a palavra de Deus, né? Não podemos deixar de meditarmos aí na palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta. A você que tem a sua Bíblia, nós vamos estar te convidando nesse momento a estar lendo conosco o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Nós vamos estar lendo um texto bem conhecido e também de acordo com o nosso assunto de hoje, né? Vamos estar relacionando aí o nosso assunto. A paz, irmã Kátia Silene, Leandro Borges, irmã Lucinete, Deus abençoe. Estarmos com os irmãos aí é uma alegria. Então eu te convido a você que tem a sua Bíblia a estar abrindo aí Mateus 24. Amém? Vamos lá? Mateus 24 diz assim, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse sermão de Jesus aqui é chamado sermão profético, e é muito conhecido de todos porque ele vai retratar aqui assuntos pertinentes ao nosso estudo de hoje,
ao falarmos sobre escatologia bíblica, nós vamos estar comentando a respeito das coisas que acontecerão próximo ao arrebatamento da igreja e também as coisas que acontecerão após a igreja ser arrebatada. Nós queremos primeiro fazer algumas colocações, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, que hoje será apenas um assunto introdutório, né? Mas estaremos mais trazendo conceitos, e que são conceitos importantes para nós compreendermos os dois demais estudos que nós teremos, né? Hoje estaremos mostrando aqui uma visão escatológica, né? Falando sobre a escatologia. Primeiro, é necessário nós definirmos essa palavra escatologia, que vem de uma origem de uma palavra grega, eschatos, né? E logia. Eschatos, logia, logia significa estudo, e eschatos é últimas coisas. Então, a doutrina bíblica de escatologia é denominada a doutrina das últimas coisas. Então, hoje nós estaremos trazendo essa visão. É importante nós demonstrarmos aqui que nós somos de uma visão dispensacionalista. Nós entendemos que a Bíblia nos apresenta diversas dispensações, como Adão e Eva estiveram na dispensação inicial da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Hoje nós estamos na graça e teremos a dispensação, que alguns consideram como dispensação, que é a dispensação da grande tribulação, né? Tem uma linha que atribui a ela também como uma dispensação, já outros não interpretam assim, mas teremos também a dispensação milenial, que nós chamamos de milênio na Bíblia, e por fim a eternidade. Nós entendemos que somos de uma linha dispensacionalista, né? Entendemos que Deus tem tratado ao longo da história com o seu povo através de diversas dispensações. E nós vamos estar falando a respeito desse assunto de escatologia. É importante nós destacarmos aqui sobre a definição de escatologia, como já foi apresentado, a doutrina das últimas coisas. E agora nós vamos estar entrando também nas correntes escatológicas, né? Existem vários pensamentos, existem várias visões escatológicas. Nós não iremos apresentar somente a nossa visão, mas nós iremos apresentar as fundamentações bíblicas da visão escatológica que nós abraçamos e que nós observamos ser a mais coerente com os princípios bíblicos, tá? É importante lembrar que 90% dos evangélicos têm essa mesma visão escatológica, tá? Na sua maioria, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Nós entendemos, e você vai entender esses termos daqui a pouco, mais à frente, tá? É importante nós falarmos a respeito disso. Então, eu trouxe aí a definição, nós vamos estar falando mais algumas outras coisas hoje a respeito disso. Lemos um texto bíblico, não será possível nós comentarmos todo esse texto, mas esse texto é um texto introdutório, como nós estamos trazendo hoje e vivendo hoje uma época de pandemia. Nós vamos observar aqui que, embutido no texto que nós lemos, você vai observar que situações como essa são proféticas, né? São proféticas, nós estamos vivendo um período profético na história, né? E por que, pastor, estudarmos isso? É importante isso? O irmão Tiago vai falar daqui a pouco para nós a respeito disso. Por que conhecer sobre escatologia? Mas, primeiramente, eu quero destacar que existem muitas seitas que marcaram datas para a volta de Jesus, né? Nós vamos observar, através da história, que tinha uns escritos de um profeta não bíblico, né? Chamado Nostradamus, que dizia que em 2000 iria acabar o mundo todo, e pessoas venderam suas propriedades, pessoas desfizeram de muitos bens, achando que aquilo ali tinha fundamentação bíblica, por falta de conhecimento escatológico, né? O que a Bíblia fala a respeito do fim dos tempos.
Esse assunto não é um assunto de hoje. Você vê que essa primeira pergunta, o que acontecerá, né, na sua vinda, como será o fim do mundo, como será o fim das coisas, os próprios discípulos já perguntaram a Jesus, então não é da agora, é um questionamento de milênio, né, de milênios, de séculos atrás. Os discípulos já estavam questionando isso, já estavam querendo saber, é um assunto que desperta curiosidade, né? Até os discípulos ficaram curiosos em saber dos acontecimentos finais da Terra, o que vai acontecer com as pessoas, o que vai ser na volta de Jesus Cristo, como que vai acontecer. Então, isso é escatologia bíblica, né? E para desmistificar essa questão de que Jesus vai voltar quando, será que tem alguém que sabe? São perguntas que nós vamos estar respondendo aqui hoje, através desta live, desse estudo bíblico, né? Desse bate-papo, dessa interação aqui entre os nossos irmãos juntamente conosco. Então, eles vão estar abordando também alguns assuntos importantes e você vai ter esclarecimentos para a sua vida, você que está nos assistindo. Nós estamos alongando um pouquinho para dar tempo de mais pessoas chegarem, para você convidar as pessoas para estarem chegando, né? E você vai observar que, assim como os discípulos questionaram, perguntaram a Jesus, estavam curiosos, também existem pessoas hoje curiosas em querer saber o que vai acontecer, né? E existem muitas pessoas também que se rotulam como profetas e querem hoje profetizar sobre os finais dos tempos, querem predizer, fazer predições. Existem pessoas que consultam hoje, né? Vão até quem joga tarô, quem joga búzio, quem faz predição no final do ano, tem muito disso, né? Vai chegando no final do ano, os programas televisivos vão chamando as pessoas para fazer as predições. Qual a predição para 2021? A predição é que vai explodir tantas coisas, isso, aquilo, outro, né? São assuntos escatológicos, não? É claro que está envolvendo seitas e heresias, mas predição, tudo aquilo que diz uma predição é um assunto escatológico, principalmente pelo fim do mundo, fim das coisas. Tá? Então, nós vamos entrar aqui propriamente agora na palavra, trazendo aqui o estudo de hoje, e a primeira coisa é o irmão Tiago que vai estar respondendo, né, para nós. Qual a importância, irmão Tiago? O que nós devemos estudar escatologia bíblica? Já que eu fiz aqui a definição, né, nós vamos estar, primeiramente, ouvindo o irmão falar a respeito disso. Por que estudar? Para quê? O que serve a escatologia? Né? Qual a importância disso na vida da igreja, na vida do cristão? Vamos lá, vamos ouvir com o irmão Tiago aí. Amém, a paz do Senhor, os irmãos, né? Com alegria que nós estamos mais um dia aqui com os irmãos, nessa live abençoada, né? Nós vamos agora, o pastor fez uma pergunta, um questionamento, né? O porquê de conhecermos sobre escatologia. Ele falou ali muito bem o que significa escatologia, mas eu tenho, sim, 4 razões para estudar escatologia. Uma delas é porque o futuro é inevitável. Né? O futuro é inevitável. O futuro, nós não temos o controle, a escolha de parar o futuro, parar o tempo, ele é inevitável. O futuro virá, né? Nós não podemos falar assim, vou parar o tempo aqui e vai cessar. Você pode até parar a sua vida, mas o mundo irá continuar, as coisas irão acontecer, né? Então, uma das coisas para estudarmos escatologia é que o futuro é inevitável, né? O mundo não para, apesar das suas atitudes. Todos os dias estamos mais próximos da morte, né? Então, isso já é uma razão para nós conhecermos, né, os fins das coisas, o futuro, né? E o segundo ponto é porque todas as pessoas possuem uma escatologia. Você, querendo ou não, você pode ser até um ateu, você tem uma visão de escatologia, uma visão do fim dos tempos. Um ateu vai te falar que no futuro você morreu, acabou. Não existe mais nada além daquilo. Isso é uma visão escatológica de um ateu, né? Os cientistas falam que, alguns cientistas acreditam que as máquinas vão dominar o mundo, né, em detrimento dos humanos. E isso é uma visão escatológica, né? A visão escatológica de alguns cientistas. Então, todos
todos temos uma visão teológica, uma visão escatológica do fim do mundo, a visão escatológica do futuro. Uma outra razão é porque o amanhã influencia o nosso hoje, né? Um lavrador, ele semeia no verão, né? Imaginando, né? Supondo que na primavera ele irá ter a colheita, né? Então, o futuro, né? Ele influencia o nosso hoje. Então, a gente tem os planos futuros. Então, o futuro, conhecer o futuro, conhecer as coisas que estão por vir, é necessário e influencia a nossa vida atual, né? Quem teme o inferno faz todo o possível hoje para não ir para ele, né? Então, quem teme o inferno, quem teme o futuro, né? Quem sabe do inferno, faz de tudo hoje, faz de tudo possível hoje para não ir para ele. Então, é mais uma razão, né? Porque o amanhã influencia o nosso hoje. Uma outra razão muito importante é porque ela é a revelação de Deus acerca do futuro, né? A escatologia é a revelação de Deus acerca do futuro. Porque porque eu sei que quando morreu, não acabou, né? Porque eu sei que existe o céu e o inferno. Porque eu sei que existe o juízo final. Né? Por quê? Porque as escrituras dizem sobre essas coisas. Porque a escritura diz que existe o céu e o inferno. A escritura diz que existe o juízo de Deus. Então, nós sabemos dessas coisas porque está nas escrituras, está na palavra de Deus. Se não houvesse a palavra de Deus, as escrituras de Deus, nós iríamos acreditar em qualquer coisa, né? Em qualquer mentira que fosse dita a nós, nós iríamos acreditar, né? Como se fosse um espiritismo, né? Falar com nós, um espírita falar com a gente. Ah, você morreu hoje, mas você vai vir como outra pessoa no futuro. Nós iríamos acreditar nessa mentira. Então, é muito importante o cristão estudar a escatologia, porque se Deus colocou na palavra de Deus a escatologia, é porque é importante nós estudarmos sobre ela, né? Então, essas são as 4 razões principais que eu vejo para nós estudarmos escatologia, porque o futuro é inevitável, porque todas as pessoas possuem uma escatologia, todo mundo tem uma visão de escatologia, né? Mesmo uma visão deturpada, uma visão errada, todos tentam prever o futuro de alguma forma, acham que o futuro vai ser de alguma forma, e porque o amanhã influencia o nosso hoje, né? Por nós sabemos o futuro, o nosso hoje tem que ser de acordo com o que nós pensamos que seja o futuro, e porque ela é revelação de Deus acerca do futuro. Então, por isso, nós estudamos a doutrina da escatologia, porque Deus quer que estudamos, porque se Ele colocou na palavra de Deus, é porque Ele quer que nós saibamos do que virá mais para frente. Amém, irmãos. Né? Nós ouvimos aí o irmão Tiago falando. O irmão Vai quer comentar também sobre esse ponto? Não, irmão, a paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Eu acho assim, que todo cristão ele tinha que estudar escatologia, porque a escatologia trata de eventos futuros e quem vai viver não é um animal, é um ser humano. É a criação de Deus. Deus deixou o seu futuro revelado, foi para você saber, através do seu conhecimento, da sua ciência, do seu futuro, você fazer as suas escolhas presentes. Então, as escolhas, o conhecimento do futuro, ele te influencia o presente. E você passa a ter esperança ou desesperança. Quando você anda de uma maneira errada, você procura, com o conhecimento do futuro, você procura se corrigir, porque você sabe o que vai acontecer lá na frente. E quando você procura de uma maneira andar certo, ainda que seja em meio às lutas, lutando contra a sua natureza, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra as obras espirituais da maldade,
você tem uma perspectiva de um futuro melhor, ainda que o seu presente talvez não seja muito favorável. Você tem uma esperança de viver, não um futuro, ou seja, um espaço de tempo, mas uma eternidade de recompensa e de alegria no Senhor. Amém. Amém, irmãos. E nós vemos também que existem pessoas que não sabem distinguir, né, os acontecimentos futuros, os acontecimentos bíblicos futuros. E por isso fazem uma embolação com essas questões. Então, quando nós estudamos escatologia, nós vamos aprender a organizar e a nos situar no tempo escatológico, né? Vamos conhecer os eventos que nos aguardam. Então, é bom conhecermos a escatologia bíblica, porque você vai aprender a distinguir os fatos bíblicos, né? Os eventos bíblicos que acontecerão, que aguardam a igreja, que nos aguardam futuramente após o arrebatamento da igreja, após a vinda de Jesus. Nós vamos ver aqui agora as principais linhas e pensamentos mais importantes dentro da área da escatologia, né? O irmão Wagner vai apresentar o milenismo e amilenismo, né? São duas visões dentro da escatologia, e depois o irmão Tiago vai estar falando sobre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. E eu peço que a gente interaja aí nesse assunto, para que possa fluir melhor aí o nosso estudo. Se alguém tiver um versículo bíblico para citar, pede para ler, que a gente vai estar lendo, interagindo aqui junto, porque é bom também lermos alguns textos para que as pessoas possam, que nos acompanham, ter uma compreensão melhor, né? Está conosco também aqui alguns irmãos que acabaram de chegar, a irmã Lauane, Maria Isabel, irmão Auricio Carlos, irmã Jussara de Matos, irmã Raquel, Maíse Rodrigues, pastor João Monsuete, Deus abençoe sua vida, irmão Barcelos, irmã Nazira, Deus abençoe a irmã Nazira, toda a sua família, irmã Adriane Costa Guimarães, botou aqui o seu comentário, para também defendermos a nossa fé. É importante, a escatologia também é uma defesa. Quando conhecemos, aprendemos a defender a nossa fé das heresias, né? Quantos crentes aí, por desconhecimento, não estavam esperando a volta de Jesus no ano 2000? Né? Ou o mundo explodir aí no ano 2000? Mas vamos lá, irmão, vai. Milenismo e amilenismo. Fale para nós um pouquinho a respeito disso. Amém, irmãos. Existe hoje duas escolas, né, de interpretação da escatologia, né, que são os amilenistas e os milenistas. Os milenistas, vamos falar de nós primeiro, que são aqueles que creem no milênio. Como diz o pastor, nós cremos na dispensação mileniar que está para acontecer. É um período onde Cristo governará literalmente durante 1000 anos. Sobre a terra, num governo perfeito de paz e justiça, onde não haverá a presença e a atuação do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo será amarrado durante 1000 anos. Ou seja, nós cremos nisso. Nós cremos também, além de um período literal de 1000 anos, nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos na tribulação, que são 7 anos que antecede o milênio. Primeiro, a Bíblia diz que vai haver o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Né, que nós teremos o nosso corpo arrebatado, transformado. Nós cremos no arrebatamento antes da vinda gloriosa de Cristo. Ou seja, nós cremos também no período da grande tribulação, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E o amilenista não crê nisso. O amilenista é aquele que crê que o arrebatamento será junto com a vinda gloriosa de Cristo. Se dará no mesmo momento. Não crê numa grande tribulação. Nós, os milenistas,
crê na grande tribulação. Ou seja, que é um período que o anticristo estará regendo as nações, né, estará trabalhando, como a Bíblia diz, com a eficácia de Satanás, com prodígios e maravilhas, né, para enganar as nações, né, e nós cremos nisso. O amilenista, ele não crê no arrebatamento e na vinda gloriosa de Cristo. Nós, porém, milenistas, acreditamos nisso. E o milênio se dará após a grande tribulação. Nós cremos que o diabo no milênio será preso. O amilenista não acredita. Aliás, acredita que o diabo já está preso, diferente. Né? Ou seja, ele acredita, aquele que não acredita no milênio literal, ele acredita que o diabo já está preso. Imaginemos, irmãos, se o diabo estivesse realmente preso após Jesus for assunto ao céu, Jesus vencer na cruz do Calvário, como os amilenistas que não acreditam no milênio dizem, teria essas atrocidades, essas coisas que têm acontecido no mundo, né? Pai contra filho, filho contra pai, né? Esse grande, o multiplicar do pecado não teria. E nós, como bons milenistas, nós acreditamos que um dia Jesus voltará e vai arrebatar a sua igreja, a terra passará para a grande tribulação, que são 7 anos, e após a grande tribulação, Jesus voltará e dará início ao milênio, ou seja, o período milenial, onde Cristo governará, coisa que os amilenistas não creem. Os amilenistas são aqueles que não creem no milênio e eles já acreditam que o milênio já está acontecendo, porque eles não acreditam num período de tempo de 1000 anos. Eles acreditam que é um sentido figurado. Quando a Bíblia fala de milênio, fala no sentido figurado, que o milênio é de quando Cristo morreu até quando Cristo voltar. E isso é uma falácia, isso não tem sustentação bíblica. Porque quando a gente vai ver no Velho Testamento, Isaías fala, Isaías 11, Isaías 65, fala do milênio, do período milênio. Assim como também João, quando estava na ilha de Pátio, teve revelado o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Se os irmãos depois quiserem conferir, pode ficar à vontade. Ou seja, nós acabamos de apresentar 2 escolas que têm visões diferentes. Os amilenistas que não creem no arrebatamento, aliás, eles creem no arrebatamento, mas não da maneira que a gente crê. Nós cremos no arrebatamento invisível. Eles não creem. Eles creem numa vinda gloriosa junto com o arrebatamento. Isso aí não tem sustentação bíblica. Por isso nós defendemos a visão milenista. Bem, não sei se eu fui bem claro, pastor, mas é isso aí. Microfone. Microfone, pastor. Microfone. Eu fechei aqui para não ter ruído para você falar. Só há uma necessidade de nós definirmos, eu vou corroborar com suas palavras e fortalecer aqui, a questão do que é o milênio. Porque quando a gente fala assim, milenismo, são palavras relacionadas a milênio. Né? E o milênio, para nós que somos dispensacionalistas, ele é a última dispensação, ou seja, a 7ª e última dispensação. Não é verdade? E o que é o milênio, na nossa visão, né, bíblica? O milênio é essa última dispensação, a 7ª dispensação, aonde aqueles que creem no milênio creem que Cristo reinará 1000 anos aqui na Terra. Então, há uma necessidade de definir a palavra milênio. O milênio é essa dispensação, a última dispensação, a 7ª dispensação, um período de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na Terra. Então, existe uma linha, como o irmão Wagner falou, que não acredita nisso, que eles acham impossível Jesus vir aqui na Terra para reinar 1000 anos, mas existe uma linha, né, que é a milenista,
que entende que o Senhor vai reinar aqui na terra por 1000 anos, porque a Bíblia cita isso. Tá? A Bíblia cita essa dispensação, e que será um reino físico e um reino especificamente tratado para Israel. Tá? Como Israel, a igreja, ela não vai estar fisicamente aqui no período do milênio. É importante nós destacarmos isso aí, né? Porque ela já fora arrebatada antes de tudo isso. Né? Cremos no arrebatamento da igreja, e o irmão Tiago vai falar isso aí agora, né? Depois do irmão Wagner ter definido a visão milenista e amilenista, nós vamos ver as vertentes dessa visão também agora. Uns que acreditam na volta de Jesus antes da tribulação, outros no meio, outros no final. Né? Todos relacionados aí a essa corrente também milenista e amilenista. Amém, irmão Tiago? Vamos lá. Amém. A paz do Senhor de novo, né? Aqueles que estão chegando, estão nos vendo. Agora nós vamos ver a referência sobre o arrebatamento, né? Que é o tema que mais nos diferencia, né? De outros irmãos, né? Que a maioria crê no pré-tribulacionismo. Alguns crê no meso ou mid-tribulacionismo, e outros creem no pós-tribulacionismo, né? Então, nós temos as três visões: pré, mid ou meso e pós-tribulacionismo, né? Vamos começar, né, falando dos irmãos que creem no pós e no mid. Depois falarmos de nós, né? Começar por os irmãos que creem no pós e no mid-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo afirma que o arrebatamento e a manifestação do Senhor são o mesmo evento. Acreditam, portanto, que a igreja continuará passando por tribulações cada vez mais intensas até a segunda vinda, né? Então, os pós-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento e a manifestação do Senhor, né, quando virá em glória, é o mesmo evento, né? É tudo numa vezada só, vamos dizer, né? Tudo junto, né? E o mid-tribulacionismo, eles creem, o meso-tribulacionismo, eles creem que o Cristo livrará a igreja no meio da grande tribulação. Ou seja, vai permitir ainda, inclusive, que os cristãos passem por tribulações que está descrito ali em Apocalipse 13. Né? Os mid-tribulacionistas acreditam que os cristãos vão passar por parte do que acontece ali em Apocalipse capítulo 13. Né? Então, o mid é no meio da grande tribulação, Cristo resgatará através do arrebatamento da igreja, e os pós-tribulacionistas acreditam, né, que Cristo arrebatamento e a manifestação do Senhor será tudo no final da grande tribulação. Já nós, né, a maioria dos cristãos entendem, nós também, né, assembleanos, cremos que Jesus Cristo arrebatará o seu povo, a igreja, antes da grande tribulação, né? Porque até ali, em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, eu vou ler para os irmãos aqui. Você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Né? Aqui é uma promessa de Deus sobre a igreja de Filadélfia, falando que ele livrará os irmãos da grande provação, né, que virá sobre o mundo inteiro. Né? Aqui já mostra Deus já livrando o povo dele da grande tribulação. Né? Outros textos, até no Antigo Testamento, se a gente pegar Noé, né? Deus livrou Noé, a família dele, do dilúvio. Né? Isso mostra que Deus já livrou Noé, né? já tirou Noé desse grande dilúvio. Então, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 ao 9, também diz isso, a mesma coisa, que Cristo não deixará que a igreja passe pela grande tribulação.
Então, nós cremos que a igreja irá ser arrebatada, arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Nós não passaremos pela grande tribulação, né? A palavra de Deus, de Apocalipse, em 1 Tessalonicenses, e o que mostra os eventos, alguns eventos bíblicos, históricos, anteriores, que até no Antigo Testamento tem, mostra que Deus livra os seus, né? Então, Deus vai livrar a igreja de passar pela essa grande tribulação. Então, a promessa que foi feita à igreja de Filadélfia é a promessa que é feita para nós, para todos os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que ele livrará a igreja da grande tribulação. Então, existe o pré-tribulacionismo, o mid- ou mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? Então, nós fazemos parte da corrente da maioria dos cristãos que acreditam no pré-tribulacionismo. Nós seremos resgatados, tirados à força, no arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Amém. Amém. Nós temos aqui algumas perguntas. Irmã Érica, fique tranquila que nós vamos responder as suas perguntas, tá bom? Irmã Érica está falando aqui que as minhas perguntas ficarão registradas, tenho medo de fazer tanta pergunta. Irmã, não precisa ficar com medo de fazer. A gente, na medida do possível, vamos estar respondendo aqui as suas perguntas. A primeira pergunta da irmã Érica, só corroborando aqui com a palavra do irmão Tiago, ele falou sobre essa visão quanto ao arrebatamento da igreja. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus está fazendo uma promessa de voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei eu outra vez, e vos tomarei. Observe, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Observe, meu irmão, essa palavra do próprio Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, ele está prometendo voltar para arrebatar a sua igreja. Arrebatamento significa tomar à força, arrancar com rapidez, né? Tirar com rapidez. A igreja será arrebatada, será tirada com rapidez da terra. Isso significa arrebatamento. É uma promessa do próprio Cristo, que nós acabamos de citar. Se é uma promessa do próprio Cristo, nós esperamos a vinda de Jesus, correto? Todos esperam a vinda de Jesus. A única questão interpretativa é de que quando isso vai acontecer, se é no começo, né, da grande tribulação, se é no meio da grande tribulação, ou se é no final da grande tribulação. E existem correntes teológicas diferentes. Eu só vou explicar o que é tribulação, o irmão Tiago vai falar agora, pediu a palavra para falar, eu só vou explicar também o que foi arrebatamento, já falei, e o que é tribulação. Tribulação, em resumo, nós não temos tempo para entrar aqui nos assuntos profundamente sobre esse assunto. Mas quando nós lemos Daniel capítulo 9, nós vamos ver sobre as 70 semanas de Daniel. A profecia se cumpre em 69 semanas, que corresponde a um período de um ano, né? Cada dia da semana, profeticamente, corresponde ao dia de um ano. A última semana, estamos aguardando o acontecimento, que é o que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 24. Se não me falha a memória, Marcos, capítulo 13, versículo 19. Né? Marcos 13, 19, ele nos fala a respeito disso. Vamos ver. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. Então, isso aqui é uma base bíblica para a grande tribulação. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, e nós acreditamos que será antes da grande tribulação acontecer. Né? Por quê? Porque o irmão já acabou de trazer aqui algumas provas. Né? Nós não acreditamos que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação e nem no meio da grande tribulação. Já que citamos aqui que grande tribulação é um período de uma semana que corresponde a 7 anos, cremos que 3 anos e meio será de
de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande conflito, onde acontecerá todos os castigos nesse período da grande tribulação e sentenças sobre a terra, né? Irmão Tiago, pode falar, porque senão... É que eu deixei, assim, eu falei sobre o arrebatamento, só esqueci de falar que vai ter o arrebatamento secreto antes da grande tribulação e terá a segunda vinda do Senhor, né, em glória, né, com a igreja. Depois nós destacarmos que são eventos distintos. Isso aí. Então virá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, passados 7 anos, como o pastor falou, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição. Aí depois desses 7 anos, aí Cristo virá em glória com toda a igreja, né? Isso aí. Eu acredito que nós estamos respondendo aqui algumas perguntas da irmã Érica, né? Porque a irmã Érica perguntou, a igreja passará pela grande tribulação? Nós estamos respondendo que não, né? Nós entendemos que a igreja não vai passar, irmã Érica, na grande tribulação, porque um dos textos-chave para isso, o irmão Tiago já citou, que é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo todo para pôr em prova aqueles que habitam sobre a terra. Nós entendemos através de textos semelhantes a esse, como muitos outros na Bíblia, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como algumas correntes teológicas afirmam isso, né? Da mesma maneira, não existe 2 arrebatamentos, como o irmão colocou aqui. Sobre arrebatamento, serão 2, né? Na Bíblia não fala de 2 arrebatamentos. A Bíblia fala do arrebatamento, que é distinto da segunda vinda de Cristo. Tá? Está em 2 fases diferentes. A primeira vinda do Senhor é para arrebatar a igreja, ele não vem para que as pessoas o vejam. Tá? E a sua segunda manifestação será uma manifestação pública. É muito fácil distinguir, porque a primeira, ele vem para. É só guardar essa palavra. Ele vem para a igreja. E na segunda manifestação, na segunda fase da vinda de Cristo, ele vem com a igreja. Então, a primeira, ele vem para. E a segunda, ele vem com a igreja. Então, é muito fácil nós guardarmos isso aí. Tá, irmã Érica? Então, fica aí a sua resposta. Não serão 2 arrebatamentos e também a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos lá, se tem mais alguma aqui. Tribulação e aflição são distintas, né? A irmã Nazira está perguntando se tribulação e aflição são distintas, né? O que nós acabamos de citar, depois os irmãos podem comentar também, pelo menos na minha visão aqui, eu observo da seguinte maneira, irmã Nazira. Existe um período de 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo fará um acordo com a humanidade, né? Ele vai conquistar, ele vai ser o político, o homem da solução dos problemas da humanidade, implantação de moeda única e tantas outras coisas que nós não temos muito tempo para tratar aqui. Mas 3 anos e meio ele vai querer ser adorado. Depois de 3 anos e meio ele vai querer ser adorado. O templo de Jerusalém vai estar reerguido, né? O templo conhecido como Templo de Salomão, que foi feito, é claro que não vai ser o novo Templo de Salomão, né? Mas será no mesmo local onde o primeiro templo foi construído, nada a ver com esses templos que estão sendo construídos aí hoje, na verdade, e isso não tem nada a ver com a igreja também, é coisa distinta, ninguém precisa ficar procurando templo, ir a templo, disso, daquilo, outro, porque não tem nada a ver com a igreja, né? Então eu vejo que a aflição e tribulação aqui, dependendo do contexto que a irmã queira empregar, a aflição e tribulação vai ser nos 3 anos e meio à frente, aonde o cálice da ira de Deus será derramado sobre a humanidade.
O irmão vai quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? O irmão Tiago já introduziu, eu falei. Agora você pode falar também. Só destacar, pastor Mauro, que, como os irmãos deixaram bem claro, o arrebatamento é para livrar a igreja da ira do Cordeiro. Porque na grande tribulação será derramado a ira do Cordeiro sobre as nações, sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, rejeitaram Jesus, e um tratamento de Deus para com Israel. Do Apocalipse capítulo 6, do capítulo 6 ao 8, é derramado os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus. Isso aí vai ser derramado sobre os ímpios. Isso não é para a igreja. Da mesma maneira que Deus livrou Noé do juízo divino, o justo Noé e a sua família, assim como Deus livrou Ló e sua família, a mulher de Ló só não salvou porque olhou para trás. Né? Assim como Deus livrou Noé do juízo, e assim como Deus livrou Ló e sua família do juízo que derramou sobre Sodoma e Gomorra, Deus há de livrar a igreja sobre a aflição que há de vir sobre a terra. Porque a grande tribulação, Jesus propriamente diz em Mateus 24, onde o pastor leu, no versículo 15 diante, diz que se Deus não abreviasse os dias que há de vir sobre a terra, nenhuma carne sobraria. Né? Esses textos é muito claro, diz que uma terça parte dos homens serão mortos. Né? Os homens desmaiarão irão para morrer. Né? Eles morderão a língua de dor. Os fundamentos serão abalados. Ou seja, será que é um tempo de angústia como nunca houve e jamais haverá. Né? Pedirão para morrer e não morrerão. Isso. Como nunca houve, como nunca jamais haverá. Imagina que situação. A igreja não passa por isso. Então, eu não sei de onde as pessoas tiram a interpretação de que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque nós podemos observar nitidamente em textos, como o irmão acabou de citar, a situação de Noé, como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, o homem bebia, casava, dava-se casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Noé foi poupado. Ló, Rabi, né? Então, o arrebatamento da igreja, como o irmão Wagner citou, ele é um arrebatamento para que a igreja não viva isso aqui na Terra. Imagina se for um tempo que nunca houve angústia. Imagina o tempo dos anos, nos milênios que se atravessaram. Tantas angústias e dificuldades. A situação atual que nós estamos vivendo, de pandemia, de insegurança, né, de pessoas aflitas, vivendo já uma situação econômica complicada, uma situação política complicada. Se nós já estamos encontrando dificuldade, tem gente se matando, pulando da ponte, querendo se matar. Imagina lá no dia da vivência do derramar da ira de Deus sobre a humanidade. Então o negócio vai ser feio, gente. Não queira ficar, não. Queira subir no arrebatamento da igreja. Eu só vou falar aqui o texto que o irmão Wagner citou, que é Mateus 24, 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Né? Deus não permitirá que nós entraremos na grande tribulação, né? É verdade. Então, irmão, vamos lá. Nós temos aqui, meu amigo Jamil, ali de Casimiro de Abreu, também a irmã Ana Lúcia, que esclarecimento, a irmã Ana Lúcia está fazendo um comentário. Amém. Que esclarecimento abençoado em tempo oportuno. Amém, irmã. Deus abençoe. Irmã Adriane Costa Guimarães, verdade. Não estou escutando. A irmã Nazira falou que não está escutando. O que houve? Aí a irmã botou aqui está normal. Né? Aqui está normal. Está normal aí, gente? Está normal, irmã Nazira. Aí ela falou, normalizou. Amém. Irmão Jamil, muito bom. Deus abençoe, irmão Jamil. Verdade. Muitos estão despercebidos, né, irmã Jussara? É isso mesmo. Muitos estão despercebidos nesse tempo que nós estamos atravessando. Não estão identificando como sinais
que antecedem a vinda de Jesus, que nós estamos passando, vivendo. Nós vamos entender, é preciso nós compreendermos que são coisas que estão acontecendo, que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Nós vamos agora para o irmão Wagner, que ele vai falar a respeito da promessa da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, ou da vinda de Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós já estamos caminhando aqui para a nossa fase, de primeira conclusão, e ele vai estar comentando sobre a promessa da vinda de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Irmã Érica falou aqui um estudo que traz conforto e, ao mesmo tempo, um conformismo. Devemos anunciar a verdade e orar por aqueles que ainda não conhecem a verdade como nós. É verdade, irmã. Nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo tão adverso que nós estamos vivendo. Nós que conhecemos precisamos ser porta-vozes, arautos do Evangelho nesse tempo de adversidade. E não ficarmos com medo daquilo que vai acontecer, com consciência de que a igreja será guardada, de que nós não passaremos pela grande tribulação. Estamos vivendo hoje o que a Bíblia chama, que eu li lá em Mateus 24, princípio de dores. É importante destacar que nós estamos vivendo o princípio de dores. Eu não sei se eu coloquei aqui nos demais à frente, eu acho que não, sobre o princípio de dores, mas eu acho que não. Mas, quem sabe, uma outra oportunidade que falaremos a respeito disso, mas nós vamos observar que esse princípio de dores que nós estamos vivendo aí, passando, é cumprimento da palavra de Deus, é terremoto em muitos lugares, a frequência do aumento dos terremotos, as situações de pandemia, como tem crescido uma em cima da outra. Então, tudo isso é sinal de que a volta de Jesus está bem perto. Amém? Irmão Wagner, comente sobre esses sinais, tanto do Novo, o Antigo, quanto do Novo Testamento. Profecias, irmãos, a respeito da vinda de Jesus, Nós vemos aí a primeira profecia em Gênesis 3,15, que Jesus ia vir para restaurar a comunhão do homem, da sua criação, com o seu Criador. Isso, profecia essa da primeira vinda de Jesus. Jesus já veio há 2000 anos atrás. Localizemos. Nós vamos ver também profecias também referentes à segunda vinda de Jesus. A primeira e segunda. Isso nós vamos ver em Isaías. Vamos ver em vários profetas dizendo sobre a segunda vinda, assim como também nós vemos no Novo Testamento, o próprio texto que o pastor leu, Jesus dizendo que não turbe o vosso coração, João 14, dizendo que ele ia voltar. Nós vamos ver em Atos, capítulo 1, os anjos dizendo para os 500 discípulos que ficaram olhando para o alto, vendo a assunção de Cristo, dizendo que da mesma maneira que Cristo subiu, Cristo voltará. E nós vamos ver vários. Nós vamos primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, falando sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a vinda de Jesus, a transformação de nosso corpo. Nós vamos ver o segundo Tessalonicenses, capítulo 2, falando sobre também a vinda gloriosa de Jesus, Ou seja, eventos distintos, mas que falam das duas vindas de Jesus. A primeira, que ele já veio há 2000 anos atrás, e a segunda. A segunda, irmãos, vinda de Jesus, os amilenistas, que são os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles não creem no arrebatamento. Nós, por exemplo, cremos no arrebatamento. Os pós-tribulacionistas não acreditam no arrebatamento. Mas nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus, como foi profetizado, ela acontecerá no período de 7 anos. Tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso. Por quê? Não, rapaz. Jesus diz que será como um relâmpago, como parece no Oriente e mostra no Ocidente. Isso fala do arrebatamento, que será universal e não abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Mas a segunda vinda de Jesus, ela durará 7 anos. Quais são os 7 anos, irmão Wagner? Do arrebatamento
até a vinda gloriosa de Jesus, que voltará com a igreja. Aí as pessoas, não, mas a vinda de Jesus será rápida. A primeira vinda de Jesus foi rápido? Não foi. A primeira vez que Jesus veio, que foi profetizado, não foi rápido. Durou 33 anos e meio aproximadamente. A segunda durará 7 anos de grande tribulação, da primeira do arrebatamento até a sua vinda gloriosa. Nós vamos ver, irmão, só para finalizar, meu pastor, eu queria ser breve, mas não consigo. Vamos lá. Existem 4 grupos de profecias do Messias, de Jesus. Do nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. Essas 3 já se cumpriram, que foi o seu nascimento, que foi a sua crucificação e que foi a sua morte no nosso lugar. Mas a 4ª ainda não se cumpriu. Vai se cumprir, a começar pelo primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Amém. Que bênção, né? O irmão Diego, acho que agora tá falando. Ó, começou a citar aqui, eu acho que ele estava em outro lugar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E chegou firme, Wagner. Chegou com força. Ó, 1 Coríntios 15, 51 e 52. E tá dando um banho aí de vinda aí no pessoal aqui na... Ó, e a vinda, a igreja vai ver o sofrimento que ficarão. Será que eu entendi o que a irmã Érica quer aqui? Deixa eu tentar explicar. Enquanto eu vou compreendendo ela aqui, o Tiago quer falar. Né, Tiago? Amém. Sobre um ponto, né, que o arrebatamento da igreja, ele será secreto, né? Assim como Jesus foi assunto aos céus, só os cristãos que viram, né? Os 500 ali viram, né? Nem todo o Israel, nem todo o povo ali de Jerusalém que estava ali em torno, viram Jesus assuntar aos céus, né? Ele subiu o arrebatamento, a subida dele, só os que estavam ali viram, né? Presenciaram aquele momento, né? Então, o arrebatamento será secreto, né? Nós observamos aqui que a questão do arrebatamento, acontecerá algumas coisas no arrebatamento, né? Quando a gente lê Tessalonicenses, como o irmão acabou de citar aqui, está falando que nós, os que estivermos vivos, nós temos esperança da vinda de Jesus a qualquer momento, de forma alguma precederemos aqueles que dormem. Então, acontecerá a primeira ressurreição, né? Nesse período, os mortos em Cristo ressuscitarão e terão o seu corpo glorificado, glorioso, para estarem com o Senhor, para encontrarem com o Senhor no arrebatamento da igreja nos ares. E nós, os que estivermos vivos, temos essa esperança, quem sabe, da vinda de Jesus a qualquer momento e estarmos sendo arrebatados. Então, teremos um corpo transformado, receberemos um corpo glorioso. É o que a Bíblia diz, aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e assim os nossos olhos verão o Senhor. Né? Por quê? Com esse corpo perecível, com esse corpo corrompido pela natureza pecaminosa, o homem não tem condições de ver o Senhor. Né? A glória tão grande do nosso Deus, um Deus santo, perfeito, imutável, né? Um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, nós precisaremos ter um corpo glorioso para estarmos com o Senhor na eternidade. Então, acontecerá simultaneamente ao arrebatamento da igreja, os nossos irmãos mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso. E a igreja estará com o Senhor, entrando nas bodas do Cordeiro, tá? Na festa do Cordeiro, que durará 7 anos. Então, eu quero responder aqui à irmã Érica nessa questão. A vinda vai ver o sofrimento dos que ficarão, a igreja? A igreja vai estar em um banquete, irmã Érica. Né? Nesse período, a igreja vai estar sendo galardoada, a igreja vai estar sendo gloriosa, o casamento da igreja com o noivo. Olha que privilégio, é o privilégio da igreja. Por isso que Paulo compara em Efésios, capítulo
5 e 6, ele está ilustrando ali sobre o casamento do homem com a mulher. E ele diz, assim como o Senhor ama a sua igreja, Cristo ama a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Ou seja, a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, o nosso casamento, a nossa festa, vai ser no período de 7 anos. A igreja vai estar em festa. 7 anos de festa. 7 anos onde a igreja vai estar aqui. Eu acho que vai ser assim, o tempo nosso, né, cronometrado aqui, o Cronos, né, é tão demorado 7 anos, mas lá vai ser negócio assim, né, um vento, um negócio rápido. Por quê? Coisa boa passa rápido. Vai ser tão glorioso, tão maravilhoso, que você não vai perceber e logo a igreja vai estar descendo com Cristo, galardoada, gloriosa, glorificada, e vai ser um momento maravilhoso para a igreja. Então, a igreja verá quem vai ficar, a igreja não vai ver quem vai ficar, porque a igreja vai estar em festa, né, nas bodas do Cordeiro. Agora, depois, né, que a igreja chegar no milênio, aí sim nós vamos ver quem foi salvo, quem não foi salvo, e tantas outras coisas. Mas nós não vamos ficar vendo as pessoas de lá, não, né? No seu sofrimento, não. A igreja verá, que lindo, muitos vão se perder como areia da praia, né? É verdade, é claro que as pessoas... Seja bem-vinda, Marlene. Ah, tá, correto. Vocês acham que a gente vai se reconhecer? A irmã Érica, ela é benção, né? Ela faz umas perguntas difíceis, né? Você acha que a gente vai se reconhecer? Eu acredito que sim, irmã Érica. Não existe nenhum texto bíblico falando muito a respeito de como vai ser o acontecimento lá. Mas nós vamos nos reconhecer por quê? Porque existem textos bíblicos que falam a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, que vão estar, e nós vamos observar o seguinte. Você quer falar depois? Depois, pode falar. Amém. E nós vamos observar da seguinte maneira. Eu creio que entendo biblicamente que sim, porque as pessoas vão procurar Jesus, quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó. É claro que Jesus vai ser mais fácil, porque ele vai estar lá num lugar de destaque, né? Sentado no trono do Cordeiro, e aí assim. Mas nós vamos observar que essa questão do reconhecimento seria até uma coisa assim, como não reconhecer, né? Nós não vamos ter esse sentimento de matrimônio. Ah, fulano foi minha esposa. Fulano foi meu esposo. Ah, fulano foi minha namorada lá na terra. Essas questões assim, eu não vejo biblicamente sobre isso. Mas nós temos situações que a gente pode provar com questões ao reconhecimento, com o reconhecimento dos apóstolos. Quem vai ser os apóstolos? Quem são os apóstolos? Lá nós vamos saber que o apóstolo foi e tal. E nós vamos ter consciência. A sua consciência não vai ser retirada. Eu não vejo momento algum, porque ela está entrelaçada, né, ao nosso espírito. Né? Nós somos tricotômicos, nós assim acreditamos, porque 1 Tessalonicenses 5:23 define muito bem espírito, alma e corpo. Existe uma linha dicotômica, mas a tricotomia, ela fala que o corpo volta ao pó e o espírito a Deus que o deu. O espírito e a alma estão relacionados. Não há como desassociar isso. E a sede das emoções humanas é a nossa alma. Então, nós vamos ter o conhecimento. Não como com
ou como o de hoje nós temos, né? É uma questão assim muito polêmica, porque vai ser ainda no futuro e a Bíblia muitas vezes não dá muito espaço nisso. Mas vamos vai quer falar. Não, pastor, só para lembrar da passagem, a história que Jesus conta, o rico e Lázaro. O rico estava no tormento, o Hades, e o Lázaro estava no paraíso. Ele reconheceu, não só Lázaro, mas ele conheceu Abraão. Ou seja, ele tinha ali pelo menos os 5 sentidos, porque ele sentiu sede, ele viu, ele tinha tato, porque ele está sentindo coisa. Ele lembrou dos seus irmãos, pediu Lázaro para lá levar recado para os seus irmãos. Mas isso aí para quem está em tormento. Lázaro, em hora nenhuma, que estava no seio de Abraão, que estava já no paraíso, no lugar de gozo, ele sentiu pesar nenhum, não. Mas quem estava em tormento estava sofrendo não somente as dores físicas, mas também as lembranças e outras coisas mais. Mas quem estava no seio, no paraíso, não. Eu não quis usar esse contexto do que o irmão está falando, para não trazer dúvidas na cabeça de alguém, porque talvez alguém pode pensar, então a gente vai ficar olhando lá quem está no sofrimento. Isso foi só para trazer uma luz, um esclarecimento, e aí a gente vai ter mais tempo nessa situação. Isso aconteceu em um período que o ser de Abraão e o inferno, o Hades, eles existiam paralelamente, com a separação de um abismo. No fundo, o poço do abismo, onde estão os demônios aprisionados mais ferozes, que está lá em Judas, versículo 9. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pode ler. Mas, só para explicar que isso não está mais no mesmo contexto. O paraíso, com a morte de Cristo, ele foi levado até o terceiro céu, por isso que Paulo cita que ele diz, olha, lá eu conheci um homem que foi ao terceiro céu, que lá ele viu o paraíso de Deus. Então, isso já foi levado até o terceiro céu. Então, hoje nós não teremos mais esse campo de visualização. Quem está no céu vê quem está no inferno. Tá, irmãos? Só para esclarecer essa questão aí que foi colocada. Mas é muito bem colocada pelo irmão Wagner, porque são questões de reconhecimento. Né? São questões de reconhecimento e que nós vamos identificar as pessoas. Mais à frente, no próximo estudo, se der tempo, a gente toca melhor sobre isso para trazer alguma palavra mais esclarecedora àqueles que ainda tiverem alguma dúvida. Eu entendi perfeitamente. A irmã Érica falou que entendeu. Amém, irmã Érica. Deus abençoe. Alguém mais, irmãos? Eu gostei da irmã Érica. A irmã Érica fez bastante pergunta. Agora, só a irmã Érica que tem dúvida, gente. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer, porque aqui nós acabamos agora o estudo e podemos responder alguns questionamentos, né? Mas, só para resumir e trazer aqui uma palavra de conclusão, hoje nós estudamos aqui o que é escatologia bíblica, né? Mostramos que escatologia vem de uma palavra no original grego, eschatos, últimas coisas, logia, estudo. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas, né? Nós definimos também as visões, a visão do que é milenismo, definimos o que é um milênio, o milênio, um reino físico de 1000 anos com Cristo na Terra. Nós definimos as visões escatológicas com questões ao pré-milenismo, ao o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. São 3 visões e que nós abraçamos o pré-tribulacionismo, porque acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Apresentamos a definição de o que é tribulação, como vai ser, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Então, apresentamos, o irmão Wagner apresentou também textos mostrando sobre Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, promessas da vinda dele, tanto no Antigo quanto no Novo. Então, nós fizemos aqui um resumo de tudo que foi estudado hoje, para o nosso crescimento
espiritual. E no próximo estudo, olha só, no próximo estudo nós vamos estar falando, aí eu botei sim, ó, sinais que antecedem a vinda de Cristo. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar sobre a primeira fase do arrebatamento da igreja, retorno em glória na segunda fase, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e vamos encerrar. E no terceiro estudo vamos estar falando sobre a tribulação, milênio, juízo final e eternidade. Ou seja, vamos estar dando um apanhado sobre esse assunto escatológico, que isso é uma doutrina de ser estudada aí em um curso com 6 meses, uma matéria teológica para se estudar com 6 meses. Mas nós estamos trazendo aqui somente alguns esclarecimentos nessa área de escatologia, para que as pessoas tenham segurança, e não se preocupem com os eventos futuros, sabendo que você vai ser guardado pelo Senhor e não passará pela grande tribulação. Se alguém desejar passar, isso é uma questão pessoal, deixa eles passarem, no pensamento deles. Deixa eles viverem esse período. Eu não quero passar por essa situação, porque eu já estou achando que o negócio não está bom. Hoje eu vejo que o negócio não está bom. O negócio já não está bom, gente. E o povo ainda está querendo passar na grande tribulação ainda. Se a coisa hoje já não está boa, quanto mais lá, a hora começar a abrir aquele selo, derramar as taças, tocar as trombetas de Deus de castigo em cima do povo da terra, 1/3 do povo destruído, as águas, e meu Pai Celeste, eu não quero ficar para ver essa situação, quero ser arrebatado. Então aí, Leandro Leal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe os pastores, a Marilson, Betânia, amém, a irmã Érica botou umas carinhas de riso, mas eu não quero mesmo não, irmã Érica, eu não vou querer ficar em grande tribulação, nada, rapaz. Eu quero subir no arrebatamento da igreja, mas tem um povo que defende isso até a morte. Não sei onde eles arrumam provas, mas nós cremos que a igreja será arrebatada. E nós não viveremos aqui, não passaremos. Sim, já estamos no princípio das dores. Eu já vejo provas bíblicas que nós estamos vivendo esse princípio. As dores estão aí. Mas que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar o estudo de hoje e deixo aberto aos nossos irmãos. Irmão Wagner, faça suas considerações aí de encerramento finais, depois o irmão Tiago. Amém, irmãos. Quero agradecer a presença dos irmãos, as perguntas que foram boas, E assim, que os irmãos venham também compartilhem, irmãos, convide mais porque no segundo estudo também vai ser, eu acredito que vai ser muito bacana, muito edificante para a vida espiritual dos irmãos. É de suma importância o estudo da escatologia na vida do crente, que traz esperança. Amém? Irmão Tiago. Amém. Como falei anteriormente, se Deus revelou, a escatologia, o que acontecerá nos fins dos tempos para nós, para nós soubéssemos, para nós aprendermos. Então, a Bíblia é para quem acredita, Então, nós acreditamos nela, confiamos que é a palavra de Deus, e o que está dito ali, está escrito ali, é o que Ele quer passar para nós, para nosso aprendizado, para nosso entendimento, e que nós possamos estudar a escatologia, aprofundar nesse assunto, porque é de grande valia para o nosso crescimento espiritual, e que a palavra do Senhor mesmo disse, nós podemos estar prontos, preparados, porque a vinda do Senhor será repentina, Nós podemos estar preparados para esse grande dia. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando agora para o encerramento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E a irmã Érica botou aqui, obrigado a vocês por se dedicarem para nos esclarecer muita coisa. Que Deus os abençoe poderosamente. A irmã Érica, não perde o próximo estudo, não. Fica aí com a gente na próxima terça-feira. Eu quero você fazendo as perguntas novamente. Porque é bom participarem, termos irmãos fazendo perguntas, porque estimula, fica mais dinâmico o nosso estudo. Amém? Vamos estar orando a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de, nessa noite,
estarmos aqui, Senhor, expondo a Tua palavra, as Escrituras, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, este vídeo. Oh, Jesus. O Senhor possa estar, Senhor, abençoando, alcançando cada vida, com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. Oh, Deus querido e santo, nós pedimos ao Senhor que possa renovar os nossos corações a cada dia, certeza da Tua volta. Ó Deus, a chama, ó Deus, do Teu Espírito em nossas vidas, ó Deus, funcionando a cada dia, vivemos uma vida de comunhão contigo, para, Senhor, ó Deus, com os nossos olhos, contemplarmos o arrebatamento da Tua igreja, olhando por todos os ares. Deus querido e poderoso, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, nessa noite tem tirado o seu tempo para estar aqui, falando a Tua palavra. Deus querido, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça, a Tua bondade, e que a mão do Senhor possa estar sobre a vida dos Teus filhos. Deus querido, é a oração que fazemos nesta hora. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite a todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima terça-feira. Amém? 20 horas, nós estaremos novamente estudando a palavra de Deus. Amém. É quinta, tá, gente? Falei terça, mas é quinta.